é sua, meu irmão. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. Talvez o tema mais gostoso de se falar. Família. Mas a gente vai falar família dentro de um contexto que é um contexto bem complicado. Que é exatamente o contexto daquilo que a gente não deveria ter. Mas que é muito comum nos nossos dias. Vamos falar sobre abandono. Família e abandono. Nunca será demais a gente comentar sobre a questão dessa construção, dessa estrutura, que no dizer da doutrina espírita é composta por 3 causas distintas. As nossas famílias, os nossos laços familiares, aqueles que vêm compor a nossa equipe doméstica, eles vêm de 3 circunstâncias distintas. Então, a primeira dessas circunstâncias é a que surge logo no início da evolução. São os processos de conexão através da natureza das provas. E eu escolhi aqui as cores do semáforo para representar essa ideia. Nós temos, portanto, uma questão para ter muita atenção, que são os laços de família pela natureza das provas. Então, quando você tem uma vinculação com um espírito que se vincula a você dentro de uma família pela natureza das provas, é porque você não tem conhecimento anterior dele, é um espírito estranho a você que simplesmente integrou sua família. Muito típico no início da evolução, embora a gente tenha, na obra, no drama da Bretanha, a história de Andréa de Guzmán, que ela, apesar de ser um espírito experimentado, ela renasce numa família estranha, porque ela tinha cometido muitos equívocos no passado, então ela cai numa família pela natureza das provas. Seu pai e sua mãe não a conheciam do ontem, para não facilitar, porque ela era muito sedutora na lábia e enganava pai e mãe e sempre cometia muitos equívocos. Então ela cai numa família que lhe é estranha exatamente para isso. Então, aqui estamos nos conhecendo nesta existência, nesta encarnação. Estamos tendo um contato com essas pessoas. Sim, mas é uma jujuba. Isso aqui é uma jujuba, Paula. Só que é uma jujuba diferente. Uma jujuba em forma de um gomo de laranja. Então, esse é o primeiro tipo. Nós temos um segundo tipo de laço, que esse é do passado. Esse é do passado. São laços que eu botei em vermelho por conta do proibido, né? Da questão do pare, especificamente. Então, aqui eu tenho uma circunstância em que a gente se vincula a pessoas do ontem em função dos erros do passado. São os nossos desamores do ontem, espíritos que a gente tem conflito. E um terceiro tipo de laço são os laços nascidos pelo afeto. Nós temos um afeto do passado e aí criamos famílias harmônicas. Então, tanto podemos criar famílias harmônicas, porque temos laços de afeto, como podemos ter, no grupo familiar, laços de desafetos, espíritos que se vinculam a nós pelas essas circunstâncias aí do nosso passado delituoso. E, evidentemente, o terceiro tipo, que seria pela natureza das provas. Então, aqui está posto o nosso semáforo. Aqui, ligados por mágoa e ódio, renascemos juntos. Ligados do presente, sem vínculo anterior. E ligados pelo amor, sinal verde para nós, sinal vermelho, sinal amarelo para nós. O ideal seria que a gente tivesse as famílias todas formadas de laços de afeto. Mas, enquanto isso não chega, as nossas famílias são formadas por essa tríade. E é por isso que dá tanta confusão nos nossos ambientes domésticos, promovendo, assim, fenômenos de abandono, em que o coração não quer tomar parte dessas situações. Sim, Regina, eu adoro jujuba, sem dúvida. As redondinhas eu troquei, porque eu comprei essas agora, eu resolvi fazer dessas daqui. Por isso que estão novas. Muito bem, então,
os processos de vinculação na família precisam ser espaços para o exercício do amor. A razão pela qual as famílias se formam é exatamente para o exercício desse sentimento. Quando isso não acontece, porque nós temos dificuldades afetivas, a gente tem alguns bloqueios, alguns dramas, algumas lacunas, então pode acontecer que a gente apresente uma rejeição, algum movimento de inaceitação do outro, ou seja, promover um processo de abandono. Em que circunstâncias isso se dá? Eu relacionei 10. As 10 situações que podem provocar em nós o sentimento de abandono em relação àqueles que conosco convivem. O primeiro tipo de abandono que acontece conosco é o abandono que se dá ainda no mundo espiritual. Sim, os espíritos se reúnem no mundo espiritual para planejar as reencarnações. Eu digo, esse aqui eu não quero como meu irmão. Tenho muita mágoa, não consigo. Tenho muito bloqueio, não vou conseguir ser irmão, nem amigo dele, não dá. E isso é plenamente possível, sabe? A gente não pode pensar que todas as questões de ódio se resolvem. Não, manda como meu irmão, não vem. Às vezes a gente diz assim, eu não consigo ainda, então precisa de mais tempo. Então a gente vai ter uma outra encarnação para ganhar mais musculatura, para lá na frente poder encontrar com essa pessoa. Mas será que isso existe? Existe. Último capítulo da obra, 50 anos depois. Todos os personagens desencarnados se encontram. Alba Lucínia, Elvídio Lúcius, Flávia Sabina, todos os demais, Quinéios Lúcius, eles se encontram e Cláudia Sabina pede perdão a Alba Lucínia por haver destruído sua vida. E Alba Lucínia diz, para mim é muito difícil ainda aceitá-la. Ainda tenho muita dificuldade. Mas o pai dela, Quinéios Lúcius, diz, vem, minha filha, eu aceito reencarnar com você perto de mim. Então você vê ali um processo de abandono ainda no desenho espiritual. É uma ilusão nós acharmos que quando a gente desencarna, que a gente vai sentar com os nossos inimigos, vai dizer, então pronto, vai nascer todo mundo junto. Não funciona desse jeito. Existem circunstâncias que os nossos corações não abrem e a gente rejeita o processo de construção já lá no mundo espiritual. As famílias se organizam, mas alguns elementos a gente diz, não consigo lidar com você. É um processo de abandono, porque, de certa maneira, é um sinalizador de que não há amor suficiente, não há perdão suficiente para lidar com as feridas que a gente tem. Então, o primeiro elemento, a primeira situação de abandono que acontece é a situação criada a partir da não integração, o não aceite de alguém na minha família espiritual. Eu componho a família, mas essa pessoa vai ficar do lado de fora. Tá, ele não encarnou, e daí? O que vai acontecer com esse cara? Ora, o que vai acontecer? Pode acontecer várias coisas. Ele pode aceitar, que é uma circunstância, dizer, então tudo bem, eu realmente não mereço. Mas ele pode também desenvolver um sentimento de rejeição. Ele pode tornar-se um obsessor da família, porque não foi aceito. Ele pode desenvolver ódio, não tornar-se um obsessor, mas ser uma pessoa que odeia. Ronda o lar sem o propósito de querer perturbar, mas ele não gosta. Ou pode desenvolver uma mágoa, uma dor, um punhal cravado no meu peito pelo abandono e irradiar a tristeza, a dor profunda, e esse processo trazer perturbações para o lar. A não aceitação de um espírito no planejamento pode provocar esse tipo de circunstância, mas pode provocar também uma situação de aceitação em que o espírito se integra dentro do contexto familiar e acaba aceitando, embora não reencarnando, ele não perturba o lar. Mas esse primeiro tipo de situação acontece porque nós não podemos crer que
todos os ódios se dissolvam quando a gente volta para o mundo espiritual. Não. Precisamos de tempo para tratar algumas histórias mais dolorosas que a gente atravessa. Segundo tipo de abandono. O primeiro, antes de nós reencarnarmos. O segundo que a gente tem é aquele quando nós já reencarnamos. Mas o companheiro que vem ainda não reencarnou. Ele vai reencarnar por nós na circunstância de filho. Quando os filhos vão renascer, os pais que vão receber essa criança, eles são convidados a discutir a questão, a aceitar a vinda dessa criança. Às vezes não é fácil, às vezes os pais rejeitam. Não é a circunstância anterior. A primeira estava todo mundo no mundo espiritual, todo mundo lá pensando no futuro. Agora não é mais, eu já estou do lado de cá. Durante o sono, os espíritos são retirados do corpo, levados para o diálogo, e às vezes a gente não traduz assim, olha, nossa, eu sonhei essa noite que eu estava com uma pessoa que me fazia muito mal, e eu tinha que conversar com ela, eu queria fugir dela. E aí aquela angústia de estar na presença do inimigo, eu não queria aceitar, mas queriam que eu conversasse com ele, e eu não queria. E aí, essa circunstância também pode acontecer. Isso existe, existe. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando Segismundo vai reencarnar por Avelino e pela sua mãe, quando eles estão preparando o processo da visita do reencarnante ao casal, o pai, Avelino, tem uma rejeição enorme pelo espírito. Nossa, a mãe não. A mãe acolhe bem a entidade, ela não tinha a história mal resolvida com ele. Mas o pai tinha, e o pai disse, não, esse espírito como meu filho, não quero. Havia uma programação anterior, mas quando se desenhou a perspectiva da vinda mesmo, Avelino não estava conseguindo lidar com a perspectiva da reencarnação do seu inimigo. Então, no caso de Segismundo, você encontra uma rebeldia, digamos assim, do espírito, do reencarnado, não aceitar o espírito reencarnante. Isso é comum. No caso específico, aí que a gente está tratando, do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, vai dar certo. Os espíritos envolvem Avelino, as coisas vão se ajeitando e ele acaba aceitando a reencarnação do filho que lhe fora no passado um desafeto. Então, abandono número 1, rejeição no mundo espiritual. Abandono número 2, inaceitação com que a pessoa venha integrar a nossa família depois que a gente já esteja reencarnado. Abandono número 3, quando que esse abandono acontece? O abandono número 3 é quando, de repente, a gestação inicia, mas os envolvidos na história da gestação não querem que a criança nasça. Às vezes não é nem a mãe, às vezes são os avós, às vezes é o companheiro, o marido, que constrange a mulher, que a obriga a realizar a interrupção da gestação sem que ela assim deseje. Ou assumem parcela de responsabilidade junto com ela, dividindo as responsabilidades. Então, todas as vezes que uma gestação está em curso e que alguém toma a decisão de interromper uma gestação, ela está, de certa maneira, interrompendo o processo da vida. E como a criação é vida, como você interrompeu a gestação, você, de certa maneira, está indo de encontro e não ao encontro da vontade de Deus. Esse processo, portanto, pode gerar problemas espirituais para os envolvidos. A entidade reencarnante pode, nesse caso, também tornar-se um obsessor. Ela pode tornar-se um obsessor. Isso é possível. Ela pode não tornar-se um obsessor deliberado, mas ela pode nutrir ódio,
sem uma perspectiva de se aproximar, mas ela tem rejeição. Cristaliza um sentimento de perversidade, mas ela não quer fazer mal. Não quero me aproximar. Uma rejeição. Então, ele sofre um processo de abandono, de rejeição. E aí, de repente, o espírito já tinha medo de vir, achando que ele não iria ser bem acolhido pela família, e aí, de repente, acontece um abortamento. Reforça dentro dele os sentimentos de que ele realmente não é bem-vindo. Pode gerar um processo de ódio? Pode. Pode gerar um processo de mágoa? Sim, pode. A mágoa nasce aonde o amor fica enfermo. Eu tenho um amor por você, você me fere, então magoa. O ódio é quando o amor não está sedimentado e eu desenvolvo uma aversão a você. E esse processo de mágoa ou de ódio pode simplesmente gerar uma irradiação de pensamento inconsciente, perturbando o lar. De outras vezes, essa entidade pode ter uma intenção deliberada de perturbar a família. Isso é possível. E já que estamos falando de pessoas encarnadas, qual é a consequência para os envolvidos? Depende muito de cada um de nós. Existem muitas pessoas que na adolescência viveram a história do abortamento e carregam até hoje com uma série de conflitos por conta disso. É importante observar que a lei de causa e efeito não tem por objetivo punir ninguém. O objetivo da lei de causa e efeito, na verdade, é educar as pessoas. Então, se de repente na minha adolescência eu tinha uma determinada visão de mundo neste padrão, e hoje eu desenvolvi uma visão muito diferente, e eu cresci espiritualmente, estou num outro patamar, eu não posso querer que a lei me alcance como se eu estivesse aqui, porque eu já caminhei, eu já estou nesse grau de compreensão. Se hoje eu percebo que fiz equivocado, se eu aconselho pessoas a não cometerem a mesma coisa, se eu trabalho num sentido diferente, se eu amo meus netos, aconselho meus filhos, eu não estou mais aqui, eu estou aqui. A lei, se tiver que me alcançar, e vai me alcançar aqui, não vai me alcançar aqui embaixo. Então, todo o progresso realizado, ele vai ser importante para o nosso desenvolvimento. Agora, se eu na adolescência pratiquei esse ato, e durante toda a minha existência eu fico revalidando esse ato e continuo no mesmo patamar de pensamento, e continuo estimulando pessoas e querendo que isso seja, de certa maneira, praticado por outras pessoas, em que estágio que eu estou? Eu estou nessa condição, ou talvez até numa condição mais agravada. Então, se a lei de causa e efeito for me alcançar, ela vai me alcançar nesse patamar e não no patamar do outro que está lá em cima. E as consequências para o abortamento são várias, inclusive a maternidade abençoada. Temos os conflitos psicológicos, temos os dramas físicos, a infertilidade, temos as questões referentes à esterilidade, que é diferente de infertilidade, tem a subfertilidade, tem os problemas de ordem múltipla do trato genital. Todas essas áreas estão envolvidas, muitas vezes, com processos relacionados à questão da sexualidade e do abortamento também. É um processo de abandono, que você exclui o indivíduo da família. Ele pode rondar a família. E no livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles nos diz que nessas circunstâncias, o espírito não aceito numa situação de abortamento, ele ronda o lar, querendo uma chance para renascer. E se ele não encontrar, ele vai dar um jeito de chegar. Não, eu tenho que dar um jeito. E aí, quando a irmã mais velha entra na adolescência, ele vai dizer, maninha, me desculpa, mas vai ser você mesmo, eu preciso voltar para casa. E aí ele começa a estimular a irmã para uma prática sexual e ele se insere no processo reencarnatório através da própria irmã e os pais vão criar o neto como filho. Vai chamar a irmã pelo nome, vai chamar os pais dos avós, de pai e mãe, se insere na família e acomoda a questão da lei de causa e efeito por uma via transversa. Ele pode vir pela empregada doméstica, que depois vai embora e deixa a criança para a gente criar. Ele pode vir através de um amigo que se aproxima dos nossos filhos e se insere na nossa família e é criado como se fosse filho também.
Ele vem pela via da adoção, ele vem por uma série de instrumentos. Ou não vem, aceita e não perturba, ou pode tornar-se um perturbador. Isso vai depender muito de cada caso, mas é um processo também de abandono que a gente tem. Situação número 4 que a gente possui é o fenômeno que decorre daquela situação na qual um espírito que vem dos laços do passado, mas que não era um amor do ontem, um espírito comprometido do passado, um laço de desafeto, reencarna no meu lar. Nossa, que difícil. Eu não aguento esse menino, tudo que ele faz me irrita, eu me aborreço, tenho menos paciência com ele, o choro dele me incomoda, ele é chato. E aí a gente desenvolve um processo silencioso de aversão. Na obra Árdua Ascensão, existe uma observação que é feita por Victor Hugo lá. Ele diz o seguinte: muitas vezes no lar, você pode ter um companheiro que ele é como se fosse um inimigo perto. Você não sabe direito, mas eu não sei o que é, mas eu não consigo abraçar. Tem bloqueio. E isso é muito perigoso, porque a gente pode desenvolver um processo de aversão grave. De que tipo? Quando a criança faz uma travessura, eu bato nela, nem pela travessura, não justifica. Você torna os castigos desproporcionais ao que a criança fez. Não justifica bater daquele jeito, só porque o menino fez uma travessura. Eu lembro uma vez, já estamos sem tempo, vamos ficar pior ainda, que eu vou contar uma história. Uma vez, meu filho mais velho, que hoje tem 34 anos, ele tinha 3 na época. E aí eu cheguei no trabalho rápido, que eu tinha uma palestra, era na quarta-feira, cheguei só para entrar em casa, pegar minhas coisas e ir para o centro. Quando eu entrei em casa, que eu olhei, tinha um rastro de sabão em pó. Ele pegou uma caixa de sabão em pó e saiu derramando na casa todinha. Eu segui o rastro. Ele terminou o rastro em cima da minha cama. Ele derramou a caixa de sabão todinha em cima do meu lençol. Quando eu vi aquilo, eu disse, filho, eu estou sem tempo de te bater agora, porque eu vou ter que fazer uma palestra, não vai dar tempo. Mas quando eu voltar, você vai apanhar pelo que você fez. Você derramou a caixa de sua mãe e seu pai todinho. E fui para o centro fazer a palestra. Quando eu voltei, ele era pequenininho, já tinha dormido. Aí eu, não, acordar o menino para bater não vale a pena. Amanhã, quando ele acordar, eu bato nele. Aí nós dormimos, quando foi de manhã que a gente acordou, que eu olhei para ele. Aí a Sâmia me perguntou, você vai bater no menino? Ponto de sabão de ontem? Sâmia, acho que não vou bater mais, não. Aí eu descobri que eu queria bater nele, não foi porque era do sabão. Eu estava batendo nele por causa da raiva. E esse é o perigo. Porque quando você tem um inimigo dentro de casa, você corre o risco de bater não na travessura, mas no inimigo que fez a travessura. Então você pesa a mão, você agride, você ofende, e você trata, e você não sabe que você está fazendo isso, mas você está promovendo um processo de agressão além da conta para aquilo que a criança fez. Então, tomar muito cuidado com esse processo, que é o 4º tipo, que é a rejeição espiritual. É a dificuldade de abraçar, a dificuldade de ver o que o outro faz com candura. O menino faz... Nossa, ai. Então, isso é muito perigoso, porque desenvolve em nós o sentimento de desacoplamento das almas. A gente nasceu em família para promover um processo de ajuste espiritual. Para que sentido tem trazer uma criança para dentro de casa e depois tratar essa criança de maneira tão difícil, com violência, né? Criança pequena, que a gente trata com uma certo grau de sadismo nas coisas que faz. Então, tomar muito cuidado, porque podem ser inimigos do passado voltando dentro de casa. Cuidado, muito cuidado. Se você está fazendo alguma coisa em termos educacionais, um castigo, alguma coisa, se é proporcional ou se você está avançando além do que deve. Dar uma lida no livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, na segunda parte, que é Relação Pais e Filhos, é muito bom para essa questão. Problema número 5. Fenômeno de abandono número 5. Acontece mais nas circunstâncias da adolescência.
Você possui em casa uma criança, a criança entra na adolescência e desenvolve um comportamento muito introspectivo. Você quer ficar no quarto, não quer interagir com a família, e dá traços de que está vivendo processos depressivos. E a gente, quando não tem muito tato com a circunstância, a gente diz, está no quarto de novo, deixa lá. Não quer ficar no quarto? Deixa ficar no quarto. Eu não vou lá, não. E o que está no quarto diz assim, puxa, será que ninguém vai se importar que eu estou aqui no quarto? Ninguém vai me chamar para jantar? Será que ninguém vai me chamar? E aí ninguém chama, porque a pessoa está trancada no quarto porque não quer comer. Aí ninguém chama. E a pessoa espera, ela ouve o barulho de talher, ela ouve as pessoas, ela percebe que estão na mesa. Ninguém me chamou, não é possível, eu estou com fome. Será que ninguém vai me chamar? Será que ninguém vai me chamar? Aí fica. Aí sai, quando sai do quarto. Sai numa agressividade, porque ninguém chamou, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me ama nessa casa. Eu e um pedaço de pau somos a mesma coisa. E aí a gente desenvolve um sentimento muito infeliz, que aquele filósofo famoso, Zezé de Camargo, trata isso com maestria, quando ele diz, é essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Abandono pode ser feito dentro do lar, simplesmente por um olhar que não se cruza, por uma falta de um afago, por a falta de um afeto, pela falta de ouvir uma história, pela falta de tempo, por aquele processo de tá bom, tudo bem, tá, assim que eu tiver um tempo eu resolvo. E não se dá aquela atenção, aquele olhar de assim, não, a gente vai fazer sim, pode. Não tem a troca de olhar, o olho não enxerga o olho. Isso pode acontecer com marido e mulher, pode acontecer com pais e filhos. É um processo de abandono dentro do próprio lar. Se fôssemos comparar com a parábola do bom samaritano, ele é um caído dentro de casa. Você passa por cima dele, chuta e não vê que ele está caído dentro do lar, pedindo o quê? Atenção. E aí, como você não dá, aí a pessoa fica ainda mais carente e fica pior. Aí você diz, de novo no quarto? Agora é que eu não vou mesmo. Mas se o que a pessoa quer é exatamente isso. Então, é esse processo de sentimento de desamor que pode provocar nas nossas almas esse fenômeno através do qual a gente diz, nossa, é muito sofrimento para uma pessoa só. Não é possível que tenha tanta dor numa menina, você tem 13 anos, não é que tanta dor. E aí a mãe vai conversar com ela, diz, minha filha, se ela tem problema, minha filha, você não tem problema nenhum, não tem problema, sou eu que seu pai. Você não tem problema nenhum. Não sabe que a criatura está cheia de desamor. Não sabe que é uma alma sedenta de afeto. Às vezes são filhos adotivos, que já vêm de um processo de desajuste, de falta de afeto. Foi desconstruída toda a relação de sentimento. E agora está na família adotiva e tem a sensação de que os pais não amam. Então, eu preciso fazer alguma coisa para eles demonstrarem que me amam. E como ninguém vai no meu quarto, é porque ninguém gosta de mim mesmo, então eu vou reagir com agressão. Aí a minha forma de reagir é de maneira agressiva, para tentar representar o sentimento que eu não tenho. Abandono dentro de casa, processos depressivos, fenômenos dolorosos que a gente tem dentro do lar e que são também instrumentações que a espiritualidade inferior se vale para provocar a desarmonia doméstica. Situação número 6. Porque na indiferença, ninguém se toca e ninguém se fere, pelo menos conscientemente. Mas no nível de abandono número 6, existe o processo da agressão. As pessoas vivem agredindo umas às outras. Isso também é um processo de desamor, é um processo de abandono. O marido chega em casa e diz para a mulher, você é uma porca, olha como é que está essa casa, você não toma conta de nada. O que você pensa que você é, que você não faz nada? Essas crianças como é que estão? Você não cuida de nada.
Você não tem responsabilidade, você é uma irresponsável, vive às minhas custas e não faz nada. Eu passo o dia inteiro trabalhando e olha o que você faz, não faz nada, fica nessa televisão. Troca de lugar com ela. Vai segurar uma casa que deve ser muito bom ser pedreiro. Que você constrói uma parede e no dia seguinte a parede está lá e você faz só a parte de cima. Mas vai fazer a tarefa do lar, que você limpa hoje, amanhã, tudo que você fez se perdeu. Você trabalha para o nada. Você limpa para que sujem. Você lava para que sujem. Então, há um processo de desamor muito forte quando a agressão entra. E quando a agressão entra, o respeito sai pela outra porta. Processos em que as relações afetivas estão marcadas pela agressão, pela violência, às vezes até corporal, em que já não existe afeto, as pessoas estão se destruindo, elas se odeiam, não é mais de maneira velada, elas declaram: eu odeio você, eu te odeio, eu quero que você morra. Onde está a família? Aonde foi que nós nos perdemos? Abandonos não existem somente quando as pessoas ficam jogadas ao relento. Existe o abandono afetivo, que é quando nós negamos ao outro a possibilidade dele ter a chance de ter afeto. Nós empurramos as pessoas no resvaladouro do desamor. E na obra Loucura e Obsessão, existe uma mensagem, acho que é na página 396. Uma observação, ou 296, pois eu confirmo. Existe uma mensagem lá sobre a questão dos nossos desequilíbrios afetivos sexuais. Que ele diz o seguinte lá, Manuel Filomeno: para tomar muito cuidado com a autopiedade, o sentimento de ai, coitadinho de mim, ai, meu coitadinho de mim, porque isso desenvolve portas abertas para processo de desequilíbrio sexual. Eu tenho um parceiro ou uma parceira que nunca me elogia, nunca diz: nossa, você está tão bonita, nossa, você está linda, nossa, isso que você fez ficou maravilhoso, você cortou o cabelo, tarefa para os homens, meu Deus. Você cortou o cabelo, você cortou um dedo do cabelo. Eu senti que você baixou um tom. Você estava usando 5.4, agora você baixou um pouquinho mais, ficou mais escuro um pouco. Você foi para 5.3. Acho que esse aí é 5.3 que você está usando. Então, ter esse dom de se preocupar com o outro, em enxergar as mudanças que o outro faz, celebrar as vitórias do outro, são muito importantes. Vitória do parceiro, vitória dos filhos. Pai, meu boletim, não fez mais que obrigação. Celebra. A vida nasceu para ser celebrada, para a gente curtir. Família é um espaço para a gente curtir. Mesmo que as pessoas sejam difíceis. Meu filho é complicado. Ele é difícil, mas é o filho que eu tenho. Meu marido, mas é o marido que eu tenho. É o marido que eu tenho. É a esposa que eu tenho. São os filhos que eu tenho. Saboreia o que a vida tem. Se a gente não está vivendo um processo de agressão que nos roubou toda a possibilidade de equilíbrio, tente trabalhar a possibilidade de um equilíbrio, de um restauro dessa relação. Quando ela já está nesse nível que nós estamos falando, nesse nível 6, que é o nível da agressão, o nível da violência verbal ou física, essa relação está profundamente enferma. Difícil de ser trabalhada. Quando essa agressão está relacionada com droga, alcoolismo, existe ainda uma possibilidade de que ela retorne aos trilhos quando a drogadição se afaste. Mas se as pessoas sobriamente agridem, ofendem, é muito mais difícil você restaurar uma relação em que, num estado de sobriedade, você realiza atos que são atos muito dolorosos. Uma família que passa por essa circunstância precisa urgentemente de uma terapia, precisa de um socorro. Às vezes, um companheiro ele está passando por um problema até físico. Um desequilíbrio na tireoide mexe no humor completo e a gente pode estar enfrentando uma irritação constante por um problema físico que, trabalhado, pode nos dar a condição de reequilíbrio do lar. Às vezes,
Você está vivendo um drama no ambiente de trabalho, ameaça de desemprego, conflitos, a empresa está para falir, você está com a cabeça a mil, aí chega em casa, olha, o menino fez isso, nossa, eu não quero saber de nada. Então, às vezes, isso se dá em função de circunstâncias psicológicas. Às vezes, o companheiro está vivendo problemas de transtornos emocionais. Até mesmo um tumor no cérebro pode ser causa de alterações de comportamento. Nós, que somos sabedores da obsessão, dos processos de desequilíbrio, temos que ter bastante compreensão disso na hora que os dramas do lar acontecem, para que o abandono não se caracterize. Muitos processos de infidelidade decorrem exatamente da falta do afeto. Não deixe que isso aconteça. Não se permita. Não espere que o outro dê aquilo que, de repente, ele não está conseguindo dar. Aceite o meio afeto que o outro dá. Mas eu tenho direito a uma pessoa melhor. Primeiro, cumpra com as suas responsabilidades próximo daquele parceiro. Se, de repente, você tiver que ter uma outra pessoa, que seja depois que você se desembaraçou desta. Segundo André Luiz, na obra Sinal Verde, não construa a sua felicidade em cima das lágrimas dos outros. Nunca. Nunca no mundo afetivo construa a sua felicidade em cima da lágrima de ninguém, porque a vida cobrará. Para não sermos mutilados psíquicos, diz Emmanuel em Vida e Sexo, urge que nós não mutilemos os outros, porque tudo que dermos a outrem, outrem também nos dará. Fazer esse movimento de procurar compensações, de bastar-se, é muito importante para que o abandono não aconteça. Mas se a gente enveredou por um caminho de agressão, de violência física que esbarra no crime, a gente, de repente, precisa repensar a relação para saber se ela realmente é a melhor opção ou se ela não é o mal maior e uma separação não seria um mal menor em função do peso que essas circunstâncias nos trazem. Situação número 7. Abandono número 7. Expulsão do lar. A menina engravidou e o pai a expulsou de casa. O rapaz enveredou pelo caminho das drogas e o pai expulsou ele de casa. A mãe expulsou o menino porque já havia dito para ele: se eu pegar você com droga mais uma vez, eu vou expulsar você de casa. E ela expulsou. O processo de vazio, de desamor que toma conta de um adolescente, quando é negado a ele o alicerce essencial que é a família, é de um dano quase que irreparável pelos traumas que vai produzir nas pessoas. Como que se sente alguém que não tem casa, não tem geladeira, não tem fogão, ele não tem nada, ele simplesmente usufrui o que os pais têm. E daí a menina engravida do namorado. Aí o pai disse: engravidou dele. Eu não disse para você não engravidar, pois então agora sabe o que eu vou fazer? Você está fora de casa. Ela não tem nem um prato de comida para amanhã. Problema dela. Ela sabia. Isso é de uma violência, é de um processo de desamor. O que ele acha melhor? Que a filha dele aborte para continuar em casa ou que ela assuma a criança? Não estaria ele estimulando que ela fizesse o aborto para que ela continuasse pertencendo à família? É essa que é a minha escala de valores? Porque se ela engravidar e ela tirar a criança, ele nunca vai saber o que aconteceu, ela vai continuar sendo a filha querida e fica em casa. Tem sentido? É essa a lógica do nosso raciocínio, pelo amor de Deus? Então, ora. Quando nós fazemos um movimento para dizer: você está fora da família, nunca mais use meu nome, esqueça que um dia você foi meu filho. Você não é mais minha filha, fora da minha casa, não volte nunca mais. Já imaginou quantos séculos demora para cicatrizar uma decisão desse tipo?
o quanto vai lá no fundo da alma, porque pai e mãe, eles, no nosso psiquismo, eles representam... Não tem ninguém depois de mim, não, né? Então eu vou poder ir até às 23 horas. Pai e mãe representam uma referência de amor e de proteção. Se a referência de amor e de proteção, meu pai, minha mãe, não me amam, e não é que eu estou dizendo, eu acho que meu pai não me ama, porque meu pai comprou para minha irmã um sapato azul, e para mim o sapato foi cinza e eu gosto de azul. É um juízo de valor. Mas meu pai dizer fora. Pode pegar suas coisas, pode ir embora. Não volte nunca mais. O quanto fere, o quanto vai lá no fundo da alma e crava no interior da criatura, sequela o espírito no sentido do sentimento de ser amado. Quanto a gente desgraça a vida de alguém quando nós dizemos, você está arriscado da minha vida. Não quero ouvir seu nome. Seu nome nunca mais vai ser falado nessa casa. Queima todas as fotos e você é como se você nunca tivesse existido fora. É processo de desamor, nascido de fenômenos de laços de desamor do passado. É uma coisa muito triste, muito dolorosa, muito ruim. Mas esses processos precisam ser tratados. A gente precisa amar as pessoas, a gente acaba sofrendo coisas que, na verdade, são muito mais provocadas por nós. As nossas vidas não precisavam ser tão ruins e a gente acaba ficando assim, ruim, não percebe o que está fazendo. Abandono número 8. O abandono pós-separação. Meu pai e minha mãe se separaram. E desde que meu pai foi embora, ele nunca mais fez contato conosco. Eu não tenho nada a ver com a relação do meu pai e minha mãe. Se minha mãe não atendia mais aos interesses afetivos de meu pai, ou vice-versa, eu não tenho nada a ver com isso. A minha relação é com a minha mãe, minha relação com meu pai tem nada a ver com a relação deles. Mas pode acontecer um processo de alienação parental quando o pai diz assim, eu não quero nem contato com esses meninos. Ela fica com tudo para ela, como se, de repente, as crianças não tivessem necessidade da figura paterna. Esse também é um processo de abandono, em que as pessoas crescem sequeladas com a ausência da figura paterna, da figura materna, desestruturados que podem, no futuro, fazer relações que repetem esse mesmo procedimento, criando famílias que ecoam os mesmos equívocos ou, de repente, a circunstância... Sim, Rosalina, a mesma coisa. Pais que abandonam seus filhos por serem homossexuais e os empurram na direção da promiscuidade e da prostituição, porque eles não sabem o que fazer para ter ganho. E depois culpam, né? Olha, está na prostituição. Talvez, se tivesse um acolhimento, escolheriam um parceiro para viver de maneira harmônica, viveriam em paz. Nas circunstâncias, vou até voltar um pouquinho. Nas circunstâncias de dificuldade de convivência com filhos difíceis, que já são, os que são menores não tem jeito, é menor, tem que ficar. Mas os filhos adultos que são difíceis, a gente diz assim, olha, não vai dar para você ficar aqui. Porque, por exemplo, enveredou pelo caminho das drogas, está roubando até a lâmpada de casa, está levando tudo, levou já o liquidificador, não pode ver um celular que ele leva, dinheiro ele toma, ele fica rondando para pegar as coisas para vender, está difícil. Está agredindo a mãe, está agredindo o pai, já disse que vai bater no pai, o pai está velho. Nessas horas, é aconselhável que a gente encontre um outro lugar para ele morar. Você não vai abandonar, mas você vai se proteger. Você diz, meu filho, eu vou fazer aqui uma suítezinha para você aqui atrás, você fica morando aí, ou aluga um outro lugar para ele e troca a fechadura da casa. Você mantém contato, você ajuda, vou fazer um Pix para você, você tira lá. Mas você
não promove uma ruptura. Não existe ex-filho, gente. Ah, esse aqui era meu filho, agora ele não é mais. Como não é mais? Não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Ex-marido existe. Mas ex-irmão, ex-filho, laços consanguíneos não se rompem até o final da existência. Então, por mais que seja difícil, a gente não abandona. A gente pode até fazer uma vida um pouco mais afastada, mas a gente não se afasta, não corta o laço, porque senão é o indicativo da nossa imaturidade espiritual. O oitavo, portanto, é o abandono pós-separação, em que o marido ou a esposa simplesmente abandona as crianças. Gente, isso deixa uma sequela. Tem muitos que dizem assim, eu não quero casar, porque vai que eu case com uma mulher que seja parecida com a minha mãe. Deus me livre que eu dei um negócio desse para perto de mim. Então, quando eu promovo esse tipo de situação, eu imediatamente já tenho que saber, não abandone. Se você separou, não abandone seus filhos. Não corte os vínculos. As crianças precisam tanto de afeto e agora muito mais, porque a sensação de desamor vai ampliar. Não abandone as pessoas. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Não é nem só por causa dela, porque você precisa se justificar, porque no futuro você vai voltar. A gente volta na vida, a gente repassa quando fica velho, a gente repassa, nossa, que besteira que eu fiz, nossa, que besteira que eu fiz, nossa, que besteira que eu fiz. Então, que você tenha menos besteira para lembrar. Menos besteira. Então, os processos de abandono, Jane está perguntando se o pai que abandona a gestação, se ele responde por isso. Bom, se ele souber que ela está grávida, ele tem parcela de responsabilidade. Mas se ele nem souber que ela estava grávida, como é que ele vai ser responsabilizado por uma coisa que ele nem sabia? Então, a separação que acontece após a vinculação de uma família que alguém se retira, ela é bem característica desse processo de perturbação espiritual. No livro Ação e Reação, capítulo 14, tem um caso interessante. O pai separou da família, e aí André Luiz pergunta, tá, mas ele era um cara problemático, vamos dizer que fosse um cara que bebesse, que fosse problemático e tal. Se ele sair de casa, a família vai até melhorar. Se ele é um cara assim, que saindo da família melhora, ele tem culpa? Ou ele agiu certo, que ele saiu, a família ficou bem? Como é que fica nesses casos? Aí o mentor diz, mesmo que a família melhore, ele não vai vê-la melhor. Ele vai vê-la sempre como uma situação dolorosa. Ele vai ver sempre a família como ruim. Os filhos estão bem, mas eles, meus filhinhos, coitados, como sofrem. A perturbação não deixa com que ele veja o progresso, vai ver apenas as culpas que ele traz. Então, esse processo de abandono após a separação é muito doloroso. Nono e último da existência. Esse vai ser o nosso último. É o abandono da velhice. Nossa sociedade materialista pode ter 1000 justificativas para abandonar os seus idosos. Os espíritas não. Nós não. Nós sabemos da lei de causa e efeito. Nós temos uma compreensão espiritual que a sociedade materialista não tem. Se a nossa maneira de comportarmos for igual a deles que não conhecem, então a nossa doutrina é vã, porque a gente age igual a eles. Os nossos idosos são nossos, e o nosso papel é cuidar deles. Se serve de estímulo, é a grande oportunidade última que você tem de resolver os últimos laços que ainda estão pendentes. Às vezes a gente na adolescência não se deu bem com a mãe, teve uma dificuldade. Aí a mãe adoeceu, pegou Alzheimer, está bem debilitada. É a chance de resolver o que ficou pendente. Cuida dela com paciência. Ela vai esquecer as coisas, fica teimosa, quer fugir para a rua, tem que trancar a porta. Não, faz muita bobagem, faz muita besteira, até perder completamente a consciência e você ficar só cuidando de um bebezinho, vai tempo. E vai uma série de experiências. Mas essas experiências serão importantes para que o espírito possa dizer: executei até o final a minha missão de filho.
Não abandonemos os nossos idosos. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O único dos 10 mandamentos que tem promessa. Nem tem. É só assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Quando chegou nos pais, a emoção foi tão grande que ele nem mandou amar. Ele disse honrar. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os dias na terra da regeneração, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Não abandonemos os nossos idosos. Mas eu disse que eram 10 e eu só falei de 9. Eu falei que era o último só para vocês, para saber se vocês estavam prestando atenção. Porque eu disse que era o último da existência. O 10º é depois que desencarna. É o abandono daqueles que partiram que a gente esquece de orar. Durante o primeiro período após a desencarnação, a gente ora com frequência, ora depois vez passando as orações e acontece um esquecimento. Não esqueçamos dos nossos, porque eles não esquecem de nós. Quando uma família perde um ente querido, a gente perdeu um ente querido que foi o topo do mundo espiritual, mas ele perdeu todo mundo de uma vez só. Ele está num ambiente completamente estranho. Ele sente muita saudade daquilo. E um desejo imenso de estar junto. Uma vontade de estar encarnado enorme, porque ele sabe o quanto é valioso um dia na Terra, o quanto a gente pode fazer de coisas maravilhosas. Puxa, eu queria tanto estar lá, eu queria estar lá. E a gente está aqui, e não está sabendo aproveitar. Por isso, os nossos processos de abandono, eles são múltiplos, são diversos, espalhados em diversas perspectivas distintas. Eles podem gerar 5 consequências: obsessão, ódio, mágoas, reencontros infelizes no futuro, renascer dentro de uma perspectiva infeliz. Agora, além de todos esses, a 5ª consequência, que difere das outras 4, é a aceitação. Os espíritos que convivem conosco e que têm dificuldades de relacionamento, eles podem trabalhar e tentar melhorar a sua condição espiritual. Se isso acontecer, a coisa muda de figura. A gente consegue avançar de maneira muito rápida. E, portanto, para terminar o nosso assunto, nossa conversa de hoje, a gente percebe que todos esses males, todos eles, do primeiro ao 10º, desde o primeirinho lá daquele encontro no mundo espiritual, até a questão da oração, todos eles têm um só antídoto, que resolveria todos eles, que se chama amor. Se nós fizéssemos a opção pelo amor. Nossas famílias, independente dos laços que ela tivesse, independente de serem laços de afeto, de desafeto ou de natureza das provas, pouco importaria quais seriam as nossas relações. Quando eu entrego amor para as minhas relações familiares, as nossas famílias se tornam ambientes maravilhosos, saborosíssimos da gente conviver. Não somente os laços de afeto, mas até os laços de desafeto, os laços do ontem marcados pelo desamor, se tornam saborosíssimos e a gente fica desejoso quando a gente está em casa, porque se torna uma coisa maravilhosa, ainda que sejam espíritos complicados do ontem, mas que hoje se tornam grandes instrumentos para o desenvolvimento das nossas virtudes e a vida ganha um sabor maravilhoso e nossas famílias se tornam uma delícia. Muito bom mesmo. Belas reflexões aí em torno desse tema valioso para nós, né? Família. E o esforço, né, de cada um deve ser feito, né, Jorge? A gente está no meio que a gente necessita. Então, vamos trabalhar. Obrigado, meu irmão. Tem bastante pergunta aí, viu, Jorge? Você quer responder alguma?
Olha, Quero. eu vou escolher uma pergunta aqui, então. A Ângela Maria Fernandes fala o seguinte, Elahá, e quando a mãe com 86 anos ainda expulsa a filha de 63 anos, simplesmente é um caso de dívidas do passado? Mas de quem é a casa? A casa é da mãe de 80 ou a casa é da filha de 60? Porque o mais lógico seria que agora a mãe morasse com a filha e não mais a filha morasse com a mãe. Verdade. É possível que com essa idade de 80 anos, a mãe já tenha perdido o vigor, já possa entrar num processo de senilidade, de perda de algumas capacidades de raciocínio. Então, a gente precisa trabalhar isso. Agora, se a mãe expulsa uma filha de casa com 60 anos, a grande pergunta é: onde está a casa da filha de 60? Onde está ela? Se verdadeiramente a mãe está plena das suas faculdades, está completamente sadia, mas ela não quer a filha lá, não é uma pessoa doente, uma pessoa... Não, eu não quero. Está expulsa da minha casa. Quando... Está passando aqui. Quando a mãe é sadia e a mãe expulsa a filha, e tem saúde nisso, a gente tem que fazer de maneira que o nosso coração não fique magoado, assim, é? Pois agora você vai ver só. Eu vou sair e se me chamar eu não venho. Quero ver quem vai dar remédio, quem vai cozinhar. A senhora com 86 anos não dá nem conta, nem de si. Ah, sim, você está na sua casa, vai... Se você tem sua casa e ela tem a dela, e quando você vai lá, ela lhe expulsa, será que essa expulsão é real ou ela está querendo provar o seu amor? Pode ser que seja isso. Então, não faça força. Não faça força. Se ela tem o hábito de expulsar você, faça assim. Descubra o que é que ela mais gosta de comer. Aí você prepara o que ela mais gosta ou compra pronto. Bate na campainha e diz: mãe, eu trouxe para a senhora isso aqui. Eu não vou demorar, vou ficar só 3 minutos aqui. Eu trouxe para a senhora. Então, deixa lá. E aí fica 2, 3 minutos. No primeiro sinal que ela está incomodada, bom, eu disse que vai ficar só 3 minutos, eu já estou indo. E aí, você se retira. Mas você cuida para que o seu coração não se contamine. Vai dizer assim: é? Então agora eu não vou mais lá. Nem quando morrer. Não vou nem tirar de cima da cama. Vou deixar que apodreça. Não se pode fazer isso. Então a gente curte. Quando os pais ficam velhos, a gente curte. Eu tenho uma amiga que a mãe dela tá começando o Alzheimer. E ela diz assim: olha, eu estou me divertindo. Porque eu falo para minha mãe uma coisa, eu acabo de falar, ela pergunta: quanto custou isso? Aí eu digo: custou tanto. Ela: nossa, mas foi caro, né? Eu digo: puxa vida, que mais você comprou? Não, eu comprei mais isso aqui. Tá. Só isso? Não, eu comprei isso aqui também. E quanto foi? Eu dou o preço de novo, ela diz: meu Deus, como foi caro. Aí ela começa a rir. Aí, por que você está rindo? Porque eu já lhe dei o preço 4 vezes, a senhora continua perguntando. Mas eu não perguntei nenhuma vez, e por sinal quero saber quanto foi isso que você comprou. Aí pergunta pela 5ª vez. Então, se você tiver a habilidade de poder saborear isso e curtir, tem que saber curtir. Porque se não souber curtir, vai ficar um peso. Então, se sua mãe expulsa você com 80 anos, não aborreça. Visite e entregue o que tem para entregar para ela, para diminuir a agressividade, e se retire. Não faça força. Agora, tem que ver se ela não está passando por um processo de senilidade. Se tiver, aí a gente tem que começar a levar no médico para aplicar algum tipo de medicação para diminuir esse mau humor que pode ser tireoide, que pode provocar esse tipo de situação.
Ok? Mais uma aí, Jorge. Como melhorar a relação mãe e filha que não moram juntas, mesmo assim tem bastante conflitos? Não conseguem se entender, então devemos dar um tempo ou insistir? Nenhuma das duas coisas. Nem dar um tempo e nem insistir. Mas conviver no limite do razoável. Qual é o limite? É uma vez por mês um almoço de família? Um almoço de família. Afastar-se não é bom. A gente não se afasta. A gente não faz isso. A gente não rompe com o filho. Mas a gente pode manter uma atenção em relação a ele. Não faça, na verdade, um processo de, então agora eu não quero, fique para lá você, já que a gente não se entende. E nem insistir. Não, porque eu sou sua mãe, você tem que me amar. Isso é bobagem. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são. Olhar para o filho, olhar para a mãe e dizer do fundo do coração: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para que eu ame você. Os nossos filhos reais, nossos maridos e esposas reais são essas. São essas. Então, não quero desejar o mal a ninguém, mas reparem. Se, como a gente sabe, há uma tendência da gente reencarnar na mesma família, isso é uma tendência, é muito provável que a gente seja bisneto de nós mesmos. E esse pessoal que está conosco na condição de filho deve voltar. Então, os nossos filhos são esses que estão aí. Não tem outro, não. É esse aí. Quem são meus filhos? Esses que a vida já me deu. São eles que são as minhas relações familiares. Então, se são eles os meus filhos, é com eles que eu vou caminhar. Não espere a perfeição dos outros. Caminhe com o que você tem. Porque se você oferecer o melhor de você e seus filhos forem ingratos, você merecerá coisas melhores. Mas se você der o troco porque não tem filhos melhores, você nunca terá filhos melhores porque você não semeou. A gente primeiro semeia para depois colher. Para encerrar, a última pergunta aqui, ó, da Maria Reis. Tenho filho que tem dificuldade de relacionamento. Hoje casado, tento ter contato com a família dele, mas ele não me dá chance de ter essa convivência. Acredito que tivemos problemas em vidas passadas. Por isso queria conviver muito, resolver os problemas passados e não consigo. O que devo fazer? Evite os pontos de estresse. Às vezes, a gente tem dificuldade de conviver com os filhos porque a gente vai... Vou visitar meu filho, aí chega lá. Olha esse móvel como está sujo, tá vendo? Tua mulher não limpa. E as tuas crianças? Olha esse menino que não está doente, tem que ir no médico. É empregada. Uma empregada dessa não se criava na minha casa. Meu filho, você está com a roupa toda amassada. Olha como ela frita o bife. Ela não sabe nem fritar teu bife. Ela esmaga o bife e tira tudo. O bife fica, parece uma sola. A gente não amassa bife, que é para ele não ficar assolado. Ela nem bife sabe fazer. Deixa ela assolar o bife, deixa o móvel ficar sujo. Não faça nenhum comentário de reprimenda na vida do outro. Porque se a gente visita e fica, olha a criança, olha a tua mulher. Essa tua mulher gasta, hein? Essa tua mulher gasta. Ele não quer você perto. Não critique a vida dele. Se você quer se aproximar, fique apenas com um lado positivo que ela tem. Do tipo, não precisa vê-lo. Você passa no shopping, compra um presente para os netos e leva para ele. E deixa na recepção. O vovó deixou aqui um sapato, uma camisa, uma coisa qualquer. Liga para ele, dando bom dia, sem mandar aquelas mensagens que às vezes irritam. Dá um bom dia para ele e nada, meu filho, estou desejando apenas um bom dia para você, que Deus te abençoe. Pronto! Não precisa dizer, e a tua mulher continua sendo daquele jeito que ela era, que deixa a roupa toda dentro da barca de lavar 3 dias? Não precisa isso. Não faça nenhum tipo de movimento na tentativa de tentar criticar a vida que eles têm.
Evite ao máximo, não fale nada. E quando você for lá, não faça nenhum comentário que seja desagradável. Só comente de coisas positivas. Essa é a grande referência para a gente conseguir melhorar. E faça a sua parte, Maria, faça a sua parte. Cuide do seu desamor, da sua indiferença. Ele cuida da dele. Se ele não fizer, é problema dele. Mas a gente faz a nossa, para que a gente vença o bloqueio de falta de amor na relação com os nossos entes queridos, para não deixar que isso se caracterize como sendo um abandono. Muito bem, Jorge. Gratidão pelas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. E tem uma pessoa que quer te dar um abraço virtual aí. Oh. Meu Deus, minha filha! Como vai? Eu tô bem! Eu notei. Muito boa noite. Um abraço para você, para sua família. O nosso eterno agradecimento pela tua presença conosco, por tudo aquilo que você nos transmite. Eu te acompanho em várias outras apresentações, mas para o MECESG a importância é enorme para nós. Uma amizade que nós construímos há algum tempo e queremos que ela permaneça para todos sempre. 4 frases guardarei comigo. A vida foi feita para celebrar. Nunca construa sua felicidade em cima das lágrimas de ninguém. Nossos pais, nosso exemplo de vida e, enfim, opção pelo amor. Então, que Jesus te abençoe, te guarde, te dê muita paz, muita saúde para você e para sua família. E um pedido, continue conosco. Um abraço. Faltou a 5ª frase. A 5ª? Eu vou dizer qual é. Eu aceito você do jeito que você é. Que você é. Você não precisa ser perfeita para que eu ame você. Eu aceito então, você. Essa foi demais. Eu aceito você do jeito que você é. E vamos continuar sempre optando pelo amor, para que a gente possa vencer e vencer enquanto humanidade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado, Belinha. Fica com Deus. Até. Tchau. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.